O Conselho Tutelar está debatendo, está discutindo um pouco da sua própria realidade. Depois de um episódio gravíssimo que aconteceu ontem, em que uma conselheira tutelar, um grupo de conselheiros tutelares, acabou cercado dentro da própria sede do Conselho, e logo após os conselheiros estarem fazendo o seu trabalho. Mas foram alvo de uma tentativa, do que foi considerado, inclusive, pelos investigadores, como uma tentativa de linchamento. Os policiais, quando chegaram para dar socorro lá às vítimas, encontraram um conselho cercado por pessoas que se comportam como criminosas. O que exatamente aconteceu naquele episódio? Eu vou falar aqui com o Clebson Lustosa, ele está ao vivo e traz para nós mais informações a respeito deste tema, deste assunto. Clebson, boa tarde para você. Olá, Joelson. Mais uma vez, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Jornal do Piauí. Joelson, e olha a ironia, hoje é dia do conselheiro tutelar. E essa categoria, esses profissionais estão passando por toda essa situação delicada, um risco até também de vida. Só para a gente situar o nosso telespectador, esse caso foi registrado ontem no Conselho Tutelar da Santa Maria da Cogipe, na zona norte de Teresina. Como você mesmo relatou, duas conselheiras estavam fazendo um atendimento de uma adolescente e uma delas precisou retornar na casa dessa adolescente para buscar uns documentos. E quando essa conselheira chegou lá, ela foi abordada por dois adolescentes e esses já desferindo golpes de faca, tentando desferir golpes de faca na vítima. Ela entrou numa luta corporal com um desses adolescentes e foi socorrida pelo motorista do Conselho Tutelar, que acabou livrando ela dessa tentativa, que a gente pode caracterizar, claro, como uma tentativa de homicídio. Quando essas conselheiras retornaram para o Conselho, acabaram que elas foram seguidas por um grupo de adolescentes, dizendo eles serem amigos dessa adolescente que estava no conselho sendo atendida. Os conselheiros, claro, com medo, se trancaram dentro da cozinha da sede do órgão e o órgão foi cercado, como você já relatou. Tanto a vítima como a conselheira, os adolescentes, alguns deles foram conduzidos aqui para a central de flagrantes, onde nós estamos agora. Um deles era maior, os outros eram menores. Esse que tentou esfaquear a conselheira, ele ainda não foi localizado. A gente continua falando sobre esse assunto. Aqui ao nosso lado está o Telano Bartolomeu, que é conselheiro, colega dessa senhora que quase foi vítima de golpes de faca. Telano, primeiro, boa tarde. É uma situação muito delicada, não é? No dia do conselheiro tutelar, vocês enfrentando toda essa situação muito triste. Boa tarde, né? Assim, primeiro eu quero saudar todos os conselheiros, homens e mulheres de Teresina, que valorosamente dão seu sangue em defesa do direito da criança e do adolescente. Mostrar minha solidariedade à Alessandra, mais uma vez, que a gente esteve junto todo o tempo. E ontem, no momento do ataque à sede do Conselho Tutelar, estávamos lá. Quero só fazer uma correção. A gente não tem certeza se é adolescente. Se a pessoa que atacou a Alessandra é adolescente ou adulto, a gente não tem essa certeza ainda. Mas eu quero lembrar que a função do conselheiro tutelar, ele é o zelador da lei, é o cara que defende o direito da criança e adolescente, mas ensinando deveres também. O que acontece aqui é que a sensação de insegurança, essa construção do crime às vezes está ganhando, a violência está ganhando, por falta da estrutura da política pública do Estado, da rede municipal, ela é gigantesca, ela é grotesca, ela é mostrada hoje no exercício da função do conselheiro tutelar, que é o cara legal, que é o zelador da lei, que está ali protegendo a criança e o adolescente, mas ele não tem uma segurança nenhuma para poder trabalhar. Hoje, para você ter ideia, Teresina tem que chegar a 10 conselhos tutelares, nós só temos 5. Em cada colegiado tem 5 conselheiros. Para a gente ter mais segurança no Conselho Tutelar nos atendimentos, é também se fazer entender que a sociedade hoje, o comportamento mudou em relação à questão da violência. As pessoas estão mais audaciosas para poder, enfrentar, porque antes eu nunca tinha visto isso. Já tinha visto em matérias em outros estados e tudo. Aqui dentro de Teresina eu não tinha visto do tempo que eu tenho como conselheiro. E hoje eu venho aqui defender a função do conselheiro com unhas e dentes e dizer que nós estamos sempre à disposição da sociedade, continuaremos firmes, não vamos nos render a esse tipo de situação, não vamos aceitar esse tipo de abuso e vamos questionar junto ao Ministério Público mais estrutura e mais segurança aos conselhos tutelares para a gente poder continuar trabalhando e garantindo o zelo da criança e do adolescente. Telano, vocês já teriam informação ou acreditam que essa conselheira, o que teria motivado essa pessoa tentar esfaqueá-la? Você já teria informação da motivação? A motivação não é pessoal, ela vem muito da relação do atendimento que a gente teve lá ontem.
existe alguma coisa que a gente ainda não entendeu porque a gente sofreu toda essa violência. Mas eu entendo, o crime está vencendo ali o menino está usuário de droga, ali naquela região por falta de políticas públicas, a gente às vezes por não ter projetos para inserir, o uso de droga está contínuo, o crime está se organizando ali dentro e no final acontece isso. Eu quero deixar clara a comunidade da Santa Maria que nós estamos ali para proteger, é para zelar pelo direito, não é para prender, mas é para trabalhar de forma correta o direito da criança e do adolescente, mas também ensinando os deveres. Porque se houver ato infracional contra conselheiro tutelar ou qualquer outra coisa, está aí o Estado, está aí a polícia, vai prender, como nos auxiliou ontem. Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? O senhor falou que mudou um pouco a natureza do crime, ou do trabalho do Conselho Tutelar. No passado não tinha ameaça. Eu queria saber se mudou o perfil das ocorrências. Qual era antigamente a ocorrência que o Conselho Tutelar atendia? Qual é o tipo de ocorrência de hoje? Antigamente era uma criança que não estava sendo levada para a escola. Hoje é uma criança que está protagonizando o ato de violência. Qual é o perfil da criança atendida pelo Conselho Tutelar de ontem comparada com a criança atendida pelo Conselho Tutelar de hoje? Joelson, vou repassar a sua pergunta, a gente teve um probleminha aqui no áudio. O Joelson pergunta que o senhor falou agora há pouco a respeito da mudança do trabalho do Conselho Tutelar ao longo dos anos. Qual a diferença do trabalho hoje prestado pelo Conselho para o trabalho do passado? Mudou também o perfil desse trabalho, o público atendido? Assim, eu venho percebendo, Joelson, que a atribuição ela nunca mudou, ela é a mesma. A lei ela é a mesma. Desde 1990 ela é a mesma lei. Algumas atribuições foram colocadas mais ao Conselho Tutelar, mas a gente vem percebendo que nas linhas de atendimento, a questão da violência, ela vem aumentando um pouco. Então a insegurança, às vezes você está no tete a tete ali, ela é gigantesca. Então assim, o que a gente tem que estar preparado? A gente tem que estar preparado no conhecimento da atribuição, na relação diária do trabalho, mas a gente também não pode prever relações de insegurança pública, de falta de segurança pública, né? Antes eu até discordava dessa questão de botar a polícia no conselho, na porta do conselho, mas hoje eu acho que já se faz necessário. A gente tem que fazer um debate com a sociedade a respeito disso. Sofremos um ataque ontem à sede do Conselho Tutelar, certo? Mas eu acho que antes de botar a polícia no Conselho Tutelar, tu tem que botar a política pública para que o adolescente ou o criminoso que foi lá nos atacar não chegue a ser criminoso. Você está me entendendo? Então é isso. A gente tem que pensar de uma forma que a gente possa resolver em todas as frentes. É isso que eu estou pensando hoje ao Conselho Tutelar. A gente tá... Meu Deus, um acidente. Meu susto. É isso que a gente está pensando hoje, é o que a gente quer para um bom debate dentro do Conselho Tutelar e a gente pede segurança. Outro dia, salvo engano, há 2 semanas mais ou menos, a gente levou ao ar, aqui na TV Cidade Verde, a situação do Conselho Tutelar número 3, da região 3, que teria tido dificuldade de fazer um atendimento na ocorrência, até mesmo pela condição da falta de um carro. A estrutura do Conselho Tutelar ainda é muito deficiente. Hoje nós temos 5 conselhos tutelares em Teresina e o motorista, o carro, só funciona até às 18 horas. Depois das 18 horas ainda não houve contratação de motorista noturno para o Conselho Tutelar. Isso já está sendo discutido, certo? Às vezes problemas básicos de estrutura, de área para o funcionamento do Conselho Tutelar atrapalham o conselheiro em exercer sua atribuição, sua função. Então assim, coisas simples que podem ser resolvidas, desde a valorização do conselheiro, a deixar um carro à disposição do Conselho Tutelar para atender as demandas, a você ter uma boa relação com a rede de proteção está preparada ali com a política pública, você está me entendendo? Então essas coisas assim, o Conselho Tutelar ele tem uma grande dificuldade ao longo da história que eu venho dentro do Conselho Tutelar, e alguns colegas sempre discutem isso, nós não temos às vezes a estruturação adequada ao Conselho Tutelar, um pouco secundarizada junto ao orçamento público. Então, o ECA faz referência que a instituição Conselho Tutelar é vinculada administrativamente à rede, ao poder público municipal. Então, assim, qual a pauta que a gente está vendo aí hoje para a área da infância e juventude? Eu estou falando em todos os segmentos. A gente tem que ter segurança, a gente tem que ter pauta para isso. Também a gente não pode admitir crime. A
A gente não pode admitir violência. Mas antes de tudo isso acontecer, a gente tem que ter várias pautas que mudem de verdade, que a política funcione, que a situação funcione. Ok, conselheiro, eu queria agradecer pela entrevista, uma boa tarde para o senhor. Obrigado. Joelson, uma situação complicada, né? A gente sabe da importância desses profissionais para a sociedade, diante desse enfrentamento, garantindo os direitos de adolescentes e crianças também. E nada mais justo do que hoje, nesse dia do conselheiro tutelar, essa categoria levantar essa discussão, a sociedade de uma certa forma também participar dessa discussão, porque a gente sabe o tanto que é importante o trabalho deles. Ok, muito obrigado. Clebson Lustosa, trazendo as informações aqui no nosso Jornal do Piauí. E esse caso da conselheira que foi atacada com faca na Santa Maria da Codipe deve ser encaminhado à delegacia do menor. A vítima prestou depoimento hoje no 22º Distrito Policial. Vamos ver. A vítima prestou depoimento na manhã de hoje ao 22º DP. A conselheira relatou que tentava buscar o documento de uma menor vítima de agressão que estava em atendimento quando foi atacada no meio da rua, no conjunto Edgar Gaioso. Segundo ela, ele empurrou ela caiu, bateu com a cabeça no chão, faltou pegar no meio-fio, né? E ele puxou a faca e ameaçou ela, partiu para cima com a faca. Só não aconteceu o pior porque várias pessoas interviram. O autor do ataque fugiu, mas está identificado. Após o ocorrido, a conselheira tutelar retornou à sede do 5º Conselho. Pouco tempo depois, chegaram aqui 3 adolescentes procurando pela menina que estava em atendimento. Se sentindo intimidados, os conselheiros se trancaram nas salas e pediram auxílio policial. Os guardas municipais vieram, promoveram uma revista no grupo e encontraram 2 armas brancas e uma munição. O trio foi conduzido à central de flagrantes, onde familiares de conselheiros reivindicaram segurança. Os conselheiros não têm segurança para trabalhar. Eles fazem atendimento sem policiais, eles vão na sorte, não sabem o que se espera nesse atendimento. E infelizmente aconteceu isso, essa tentativa contra a Alexandra. O delegado requisitou o exame de corpo de delito para a vítima, que sofreu uma lesão na cabeça. A Polícia Civil seguirá com a investigação. Quando o lourinho aparecer, ou ser preso ou intimado, se for maior, eu farei o inquérito policial por aqui. E se for menor, eu pego toda essa documentação e envio para a delegacia do menor infrator, para que seja apurado por lá.